Olá pessoal, beleza? Boa tarde. Nossa pessoal, acabei de ver o Flávio Bolsonaro teve a moral de pedir o reembolso das passagens de avião que ele utilizou para bater um papo lá com o Vorcaro, né? Diz ele que era só para dizer que assim não dá para negociar mais, que era um ponto final. Estranho, né? Para cobrar 160, 200 milhões, ele cobra por um áudio de WhatsApp. E aí, quando ele quer apenas falar que não vai fazer mais negócio, ele vai pessoalmente de Brasília até São Paulo. Meu Deus do céu, né? E teve a coragem de pedir reembolso. Galera, é complicado esses caras aí, meu. Esse é da pesada mesmo. Então, ele não tava pedindo investimento pro Vorcaro. Ele tava cobrando o que o Vorcaro devia para ele, né? Então, eu imagino que esse pessoal do PL não fez para esse Vorcaro chegar a ser o que ele chegou, né? Fizeram bastante coisa, pode ter certeza. Esse rapaz não ia ter acesso a uma estupidez tão grande, né? Do presidente do BRB comprando bilhões de 50, 100 milhões, chegou a bilhões de títulos que logo não iam valer nada, porque era um banco falindo. Mesma coisa esqueci o nome dele, o Cláudio Castro. Ele não ia gastar 100 milhões, depois mais 100, depois mais 100, gastar a maior nota, gastar a maior grana mesmo, muita grana, para investir os fundos de previdência do estado do Rio de Janeiro, pegar o dinheirinho do fundo de previdência e comprar títulos que também não estavam valendo nada do Vorcaro. Então esse movimento da direita entesourando o garoto não, aquele senhor lá, aquele rapaz, sei lá, esse Vorcaro foi criado pela direita, né, em termos financeiros, né, foi criado. Ele não teve sucesso quando ele chegou. Ele foi catapultado, né, a um sucesso exagerado, para que depois dali saísse verbas para as mais diferentes finalidades, né, desses bandidos da direita. O que eles fizeram foi isso. Eles quebraram previdências, bancos privados e criaram esquema de sugar poupanças. As poupanças não é aposentadorias das pessoas, sugar a aposentadoria das pessoas para formar um garoto, um rapaz, uma pessoa super, 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 super rica. E depois esse cara vai devolvendo para a turma boa parte da grana, entendeu? Aí fica falando de filme, que isso, que aquilo. Não é só questão de filme. Não é só questão se o dinheiro foi para comprar a mansão do Eduardo ou não, foi para comprar, fazer filme ou não, isso, aquilo. Tudo isso daí realmente é complicado, mas a questão é outra, né? É que isso tudo vem como pagamento, né, de um serviço que foi prestado. Ou seja, toda a direita do país envolvida. Mas a direita ela vai em peso mesmo. Ela vai em peso. Não foi 312 deputados que votaram a favor daquela PEC da impunidade? 312. Então, ela vai em peso. No tratoraço não foi 230 deputados e 31 senadores de direita? 230 deputados e 31 senadores de direita no tratoraço. Meter a mão através daquela RP9 do Bolsonaro, meter a mão em 3,2 bilhões, 3,2. O capeta pai lá deixou na mão do Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, essa pequena verba de 3 bilhões
milhões. Para que fosse dividido nesses 230 deputados amigos, todos da direita, partidos da oposição, né? E, na época eram os partidos da situação, né? E 31 senadores. Eles pegaram esse dinheiro, compraram tratores, motivo muito bonito, né? Incentivar a agricultura familiar. Só que eles superfaturaram tratores em 259%. Trator que era 150 mil, eles pagaram 550. E ainda teve também a descoberta de que muitos tratores que estavam sendo apresentados nas prefeituras, que também eram só prefeituras bolsonaristas, muitos desses tratores eram roubados no território nacional, aí, nas inúmeras fazendas que existem, né? Roubos de tratores. Então nós estamos falando de uma quadrilha. Nós não estamos falando de um segmento político, nada disso. Eu acho, particularmente, uma quadrilha. Entendeu? A direita chegou ao poder, marginalizando em 100% a esquerda, chamando a esquerda de quadrilha. E aí a gente vê o seguinte, que não. Quem é quadrilha é a direita. A direita é quadrilha. Desculpa eu estar tomando café e falando assim com vocês aqui. Tá muito frio aqui. Tá muito frio. Então, pessoal, passei só para falar um pouco sobre isso daí. Minha decepção com esse rapaz. Apesar que eu nunca fui fã dele, né? Nem dele, nem do pai. Eu tenho um vídeo até que eu falo as 5 piores coisas que ocorreram no Brasil nos últimos anos, né? Então está o Bolsonaro, a família do Bolsonaro, né? Os filhos do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, o governo Bolsonaro e, no fim de tudo, os eleitores do Bolsonaro. Então vamos lá, as 5 piores coisas que ocorreram no Brasil. Primeiro, o Bolsonaro. Segundo, os filhos do Bolsonaro. Terceiro, a Michele Bolsonaro. Quarto, acabei de falar e esqueci. Quinto são os eleitores do Bolsonaro. Quarto, o governo Bolsonaro. Né? É isso aí, galera. Um abraço para vocês. Tudo de bom, tá? Fica com Deus aí, pessoal.